A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson, vou ministrar agora a lição número 8, que tem como título Comprometidos com a Palavra de Deus. Nós estamos estudando a revista da CPAD do primeiro trimestre do ano 2021, a revista que vem falando sobre o verdadeiro pentecostalismo. Isso mesmo, estamos falando sobre pentecostalismo e nesta aula vamos falar sobre a Palavra de Deus. Tem muita gente que acha que o movimento pentecostal não preza pela palavra, que prioriza as experiências sobrenaturais. Mas isso não é verdade. A gente pode até observar isso acontecendo em uma ou outra igreja pentecostal, mas aqui nós estamos falando dentro do contexto da Assembleia de Deus, e dentro do contexto da Assembleia de Deus, de maneira oficial, a Assembleia de Deus ela não vai concordar com algumas coisas que acontecem por aí que não estão dentro das Escrituras, que a Bíblia não apoia. Então a gente vê algumas igrejas por aí, dons sobrenaturais que não fazem o menor sentido. Tá? Algumas coisas que, no final das contas, é só para arrancar dinheiro, né, das pessoas. Técnicas de hipnose, né, a manipulação psicológica, tem um monte de coisa acontecendo por aí. E isso não tem base bíblica, não tem fundamento, e a Assembleia de Deus não aceita, porque nós vivemos pela palavra, nós somos comprometidos com a palavra de Deus. E esta lição é uma lição muito importante que vai deixar isso bem claro. E se tem alguma igreja Assembleia de Deus que ainda não está de acordo com a palavra, tem que entrar de acordo com a palavra. A gente tem a experiência com Deus, sim, mas a gente não pode criar doutrinas com experiência, e a experiência tem que estar pautada pelas Escrituras. Tem que deixar isso bem claro. Tá? Se estiver fora das Escrituras, essa experiência ela não vai ser válida. O que é? Isso que é? Pode ser qualquer outra coisa aí, mas não é de Deus. Então a gente vai deixar isso bem claro, que tudo que acontece dentro do movimento pentecostal é ensinado pela Assembleia de Deus, tem base bíblica. Essa aula ela é muito importante, tá? Muito importante mesmo. A gente vai falar das Escrituras, vai falar da Bíblia, vamos falar de interpretação bíblica. Claro que são muitos temas dentro da aula, que vai citar heresias, citar exegese, citar, né, os modismos, muita coisa. Então a gente vai fazer uma aula aqui passando por cada tópico e subtópico, procurando se aprofundar cada vez mais nos tópicos e subtópicos. E depois eu vou fazer aula de destaque, onde eu vou apresentar algumas coisas aí que vão destacar alguns pontos. Eu tenho certeza que vai ajudar você, tá, a entender mais a lição. Então quem acompanha o EBD em Foco sabe que nós temos esses dois vídeos. Tem esse primeiro vídeo com slide, onde eu passo aqui cada tópico e subtópico com slide, e o outro vídeo, o vídeo de destaque, onde eu tiro algumas dúvidas, inclusive você pode ajudar nos comentários. Quero pedir perdão aos irmãos que eu não respondi os comentários da semana passada, tá, do vídeo da lição 7. Foi uma semana muito corrida, eu fiz uma viagem, levar uma pessoa para o hospital, foi meio complicado para mim, mas assim, né, a gente está dando assistência aqui para a família e tudo mais, não é nada demais não, coisa simples, mas a gente está aqui, né, eu e minha esposa, e a equipe do EBD em Foco ela é bem reduzida, tá? E a gente está trabalhando da melhor maneira possível para atender a todos, responder todas as mensagens. Aí se você quiser falar algo, pode comentar, né? Ou então manda no nosso WhatsApp. Mas vamos lá, né? Vamos começar aqui. Eu quero falar aqui que essa semana nós temos uma novidade. Eu vou disponibilizar o slide da lição 8 gratuitamente, tá? De graça. O slide ele está dentro do plano da assinatura, então quem é assinante do EBD em Foco tem acesso ao slide, não somente ao slide, mas também a sermões e aos cursos. E assim, a gente precisa de dinheiro para manter o projeto, né? Para pagar os colaboradores, para pagar a plataforma, tudo. E a gente tem essa assinatura. Mas o slide da lição 8 eu vou disponibilizar gratuitamente no sábado, para que aquelas pessoas que ainda não são assinantes e querem conhecer a qualidade do nosso trabalho. Você nunca assinei, não tenho acesso ao slide, eu gostaria de usar uma vez aqui na minha igreja, gostaria de saber como é que faz, como que usa o slide, qual o resultado eu vou obter com o uso do slide. Então a gente vai fazer uma promoção, né, essa semana, somente a lição 8, tá? Ainda a lição 9 volta normal, então somente a lição 8 eu vou disponibilizar. Se você já é assinante, não se preocupe com isso, mas se você não é assinante e você quer ter acesso a esse slide para entender e ver como que é, tá? Você vai clicar no link que tem na descrição desse vídeo, tá? Na descrição do vídeo tem um link. Você vai clicar nele e vai para uma página onde tem as instruções.
Mas a ideia é o seguinte, é você entrar no nosso grupo, tá? No grupo do WhatsApp. E no sábado, às 8 horas da noite, eu vou enviar o slide. Ah, minha EBD aqui é antes do sábado. A gente vai ministrar a lição 8 antes do sábado. Aí, infelizmente, eu não posso lhe ajudar. Porque muita gente, a nossa equipe é reduzida. Basicamente, eu que respondo as mensagens do WhatsApp, tá? Quem já mandou mensagem para o EBD em Foco sabe que eu sou responsável por essa parte. Então, eu não posso ficar atendendo casos particulares. Infelizmente, não vai dar. Então, a promoção ela funciona assim, somente dentro desses termos. Quem estiver no grupo, tá, do EBD em Foco, em algum grupo do EBD em Foco, grupo oficial do EBD em Foco, tá? Já observei por aí que tem alguns grupos clandestinos do EBD em Foco. Coloca até a nossa logo, tá? É o grupo que eu estou. O nosso número é esse aqui, ó. 949-8409-2869. Esse é o número do EBD em Foco. Você vai mandar uma mensagem para esse número pedindo para entrar no grupo. Ou se você clicar no link na descrição do vídeo, na descrição do vídeo tem um link, você vai para uma página e lá já tem o link do grupo direto. Você já entra direto no grupo. Tem essas duas opções. Se você não conseguir entrar direto, você pode mandar uma mensagem. Eu vou lhe enviar, né, no WhatsApp o link do grupo para você entrar no grupo. Porque sábado à noite você vai receber o slide gratuitamente. Então, essa informação que eu quero passar para você. Tá? Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para nós. Vamos para a nossa lição. Texto áureo diz assim: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então aqui a gente tem Jesus falando que, né, não basta ouvir, mas guardar. Então bem-aventurado é aquele que ouve e guarda. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Então a gente entende que a Bíblia ela tem origem divina e por esse motivo ela é infalível, tá? A Bíblia ela não falha, tudo que está escrito na Bíblia tem como objetivo fazer com que o povo de Deus se fortaleça. É claro que na Bíblia nós temos várias histórias, contando histórias de pessoas que fizeram coisas erradas, a gente tem isso aí, mas é justamente aí que Deus age, tá? É nesses erros que Deus vai mostrar para nós, olha, não faça isso, mas esse aqui é o correto. Então a gente tem sim as instruções bíblicas, até mesmo em personagens que fizeram coisas erradas, trazendo coisas para a edificação da nossa vida. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo 2, de 14 a 19 e 2 Pedro 1, 20 e 21. A gente pula a leitura no vídeo para ganhar tempo, mas você vai fazer essa leitura aí e durante a aula a gente vai fazer referência a essa leitura. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Então isso aqui é um fato, tá? Os crentes pentecostais, assembleianos, eles amam a palavra de Deus. Na verdade, a Igreja Assembleia de Deus, pelo que eu observo, é uma das igrejas que mais incentiva a leitura da Bíblia. A gente tem a EBD, a gente tem, né, os cultos e sempre tem pregações incentivando a leitura da Bíblia. Então, assim, né, os crentes pentecostais, eles gostam sim da Bíblia e têm como base as Escrituras e tem o Espírito Santo para lhe ajudar. Nós vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia. O escritor da revista ele vai aqui pentecostais clássicos. Por quê? Por que ele coloca assim? Porque tem surgido vários movimentos pentecostais, neopentecostais, onde eles não valorizam as escrituras, eles valorizam a experiência e as ideias malucas deles. Mas os pentecostais verdadeiros, pentecostais clássicos, como são chamados aqui, esses sim, valorizam muito as escrituras. Então, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender melhor o texto sagrado. Então, nós, quando resolvemos, né, no caso, não vou colocar aqui o crente comum, tá? O crente que não ensina na igreja. Mas aquele crente que fala assim, não, eu vou ensinar na igreja, eu vou pregar na igreja, a partir do momento que ele assume essa responsabilidade, ele muda sua mentalidade com relação ao estudo das Escrituras e começa a aplicar no texto bíblico regras gramaticais para entender o que aquele texto está dizendo. Ele começa a entender o contexto histórico dali, ele começa a consultar livros, tá? Compreendendo melhor o texto sagrado,
usando o que a gente chama de exegese, ou seja, uma metodologia para a interpretação das escrituras. Tem várias metodologias, a gente fala assim, eu vou fazer exegese do texto, ou seja, eu vou procurar estudar o texto de forma bem detalhada, a estrutura bem completa do texto, a gente estuda hermenêutica. Então, assim, essa história que tem por aí, que os pentecostais não interpretam as escrituras usando os métodos, tá errada, tá? Se você acompanha o EBD em Foco, nós temos um curso totalmente gratuito para professores da EBD, que são os 4 Cs da educação cristã. Se você não acessou ainda, acesse ebdemfoco.com ou então baixe o nosso aplicativo. E dentro do nosso curso tem uma parte lá de interpretação bíblica. Eu começo com interpretação bíblica, na verdade. Eu falo de hermenêutica, eu falo de exegese. Então, assim, acesse lá. Talvez essa semana eu até faça um vídeo extra sobre exegese, coloco no YouTube, vou ver a questão do tempo aí, mas nós prezamos pela interpretação correta das escrituras usando um método, uma metodologia. E você que é professor da EBD e quer, né, ser um professor de excelência, você tem que aprender isso. Vamos para o tópico 1, a autoridade da Bíblia. 1.1, sola escritura. Cada um dos 5 solas representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwinglio, entre outros reformadores. O que são os 5 solas? Tá? Se você não conhece ainda, o pessoal chama de legado da Reforma Protestante. A Reforma Protestante aconteceu em 1516, se não me engano, foi 1500 ali. Na verdade, foi um processo, tá? A gente tem o início, mas teve depois o processo. Então, foi um processo que durou muitos anos, tá? Até ser implementado ali na Europa, né? Começou na Alemanha, depois foi para outros países da Europa, a gente tem aí vários outros países, a gente vê no caso a Holanda, Bélgica, França, enfim. E o que acontece os reformadores, depois de um tempo, né, lá em 1600 e pouco, um teólogo, estudando a reforma, criou o que ele chamou de 5 solas, né, fazendo referência aos reformadores, dizendo que esse aqui foi o legado que eles deixaram, né, que tem lá sola fide, que é somente a fé, então soli Deo glória, né, somente a Deus a glória, sola Cristo, né, somente Cristo, sola Escritura. Então a gente tem os 5 pilares da Reforma Protestante, e um desses pilares é o que? As Escrituras, somente as Escrituras, que a gente vai falar aqui. Então eu recomendo você dar uma pesquisada. A gente tem também dentro da plataforma do EBD em Foco um curso sobre Lutero. Tá? Se eu não me engano, eu deixei esse curso liberado para todos os usuários. Tá? Você que, mesmo que você não seja assinante, basta fazer um cadastro gratuito, você acessa o curso, tá, sobre Lutero. O material do curso, o slide, PDF, está somente para assinantes, tá? Então lá tem toda a história da questão do 5 sola. Então você pode dar uma pesquisada e ver um pouco mais, se aprofundar nesse tema, sobre esses reformadores. Mas aqui nessa aula nós vamos focar somente nas escrituras. Ou seja, né, o brado de sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. Então assim, nós temos somente a Bíblia como regra de fé. Tá? A Bíblia interpretada da forma correta. Vale colocar isso, tá? A Bíblia usada da forma correta, não usada da forma errada para manipular outras pessoas, não usada da forma errada para arrancar dinheiro das pessoas, para hipnotizar as pessoas, não usada da forma errada para escravizar as pessoas. Não, não. A Bíblia usada da forma correta, ela é sim nossa única regra de fé, tá? Nós temos que tirar todas as nossas regras, nossas crenças, nossa fé do que está nas Escrituras. Então, nós não podemos pegar outra fonte, somente as Escrituras tem que ser base, formar a base da nossa regra de fé. É por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Nós só conhecemos a Deus e temos acesso à revelação divina através das Escrituras. Não tem outro meio, não tem outra revelação. É claro, temos Cristo, que é a revelação, a palavra de Deus encarnada. Mas como é que nós conhecemos sobre Cristo? Através das Escrituras. É a Bíblia que vai dizer sobre ele. Tá? É a Bíblia que vai falar detalhes da vida de Jesus. O que Jesus ensinava, como que ele vivia. Então a gente tem esses detalhes ali nas Escrituras, na Bíblia. Não tem outro meio, não adianta alguém chegar com a revelação, não, porque um anjo apareceu para mim e recebi uma revelação divina. Eu não posso acreditar nisso.
Porque cada um tem uma revelação diferente por aí. Mas a Bíblia ela vai me dar o quê? Uma revelação verdadeira, única, né? E é o que nós temos e é o que nós vamos usar. Os católicos romanos têm a Bíblia e a tradição. Então, se você observar na Igreja Católica, eles têm a tradição da Igreja que, como inspirada também, como tendo o mesmo peso que as Escrituras. Tá? A tradição da Igreja ela muda com o tempo, ela vai passando, ela vai mudando, a Igreja vai se adaptando, cada Papa vai trazendo uma novidade, e isso é tido como o quê? Como algo verdadeiro, com o mesmo peso da Bíblia. Por isso que a Igreja Católica ela tem algumas crenças que não estão firmadas na Bíblia, mas eles usam como base o quê? Não, isso aqui é a tradição. Então é até difícil, às vezes, a gente debater com um católico, porque o primeiro debate que tem que ter é: a tradição é válida? A tradição ela é superior ou igual às escrituras? A gente tem que debater isso primeiro para entrar em outros pontos. Porque quando a gente entra em outros pontos, como você, por exemplo, se você for debater com um católico sobre a virgindade de Maria, isso é algo, né, aqui dizendo eles que Maria foi virgem por toda a vida, né? Maria nunca, ela nunca teve uma relação sexual, ela foi virgem, concebeu Jesus virgem, continuou virgem. Então isso aí é algo da tradição, não está na Bíblia, mas eles têm isso como verdadeiro. Segundo eles, Maria subiu ao céu viva, a assunção de Maria. A Maria subiu ao céu viva, ela não morreu, ela foi levada viva para o céu. Então eles têm essa concepção, e isso vem pela tradição também, não está na Bíblia. Então não adianta a gente querer debater isso, porque isso eles vêm pela tradição. E se a tradição diz, então isso é verdadeiro. E a Bíblia não diz, mas a tradição diz, então a tradição ganha, mais ou menos nesse sentido, tá? A tradição lá acaba muitas vezes sendo superior à Bíblia. As Testemunhas de Jeová tem a tradução do Novo Mundo mais a revista Sentinela, né? A Sentinela. Nesse caso, a tradução Novo Mundo é a tradução deles. A tradução que tem vários erros, tá? Muitos erros, tem várias versões, foi atualizada várias vezes. Então, se chega um testemunho de Jeová na sua casa com a Bíblia deles, tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia deles é traduzida de forma diferente. Tá? Até mesmo aquela passagem de João, né? João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na nossa Bíblia está assim, mas na Bíblia deles está lá, o Verbo era um Deus com D minúsculo. Então eles colocam Jesus como um Deus de segunda categoria, uma criação de Deus. Tá? Então tem algo errado ali. E a Sentinela, essa revista, a publicação oficial deles, também ela traz ali ensinamentos práticos que eles vivem na prática. Então eles consideram também algo que guia a vida deles, não somente a Bíblia. Os Mormons, eles têm a Bíblia mais o livro de Mórmon, né, e outras publicações como fonte de autoridade espiritual. Então, os Mormons, eles também são conhecidos como a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se você vê uma igreja com esse nome aí, não se engane, tá? Eles são uma seita perigosa. Os missionários mormons geralmente são estrangeiros, andam aí pelas ruas aqui do Brasil, geralmente eles estão de calça preta, camisa branca, né, camisa de manga comprida branca, e uma plaquinha preta do lado esquerdo. Tá? Uma plaquinha onde está escrito o nome da igreja. Eles visitam as casas com a intenção de realmente evangelizar, mas trazendo ensinamentos errados. Tá? E o livro de Mórmon, segundo o fundador da religião, foi dado para ele através de um anjo que desceu do céu, né? Eu acho que é anjo Moroni, se eu não me engano, o nome do anjo, e mostrou para ele o verdadeiro evangelho, porque todas as igrejas estavam corrompidas. Então você vai ser agora, né, o profeta do novo cristianismo, do verdadeiro evangelho. E aí no livro de Mórmon, aí ele pega umas tábuas de ouro, traduzem. Então o fundador dos Mormons, ele diz isso, tá? E eles têm esse livro como inspirado. Os especialistas já constataram que esse livro tem muitos erros, não tem fundamento, não tem base histórica. Enfim, depois você dá uma pesquisada aí, quem sabe no vídeo de destaque eu falo um pouco mais sobre os Mormons. Mas é uma seita muito perigosa, mas também que não tem somente a Bíblia, né? A Bíblia mais esse livro de Mórmon. Então vamos lá, entrando aqui no tópico 1.2, nossos fundamentos. Os pentecostais ainda são vistos por alguns não pentecostais e cessacionistas como um movimento que baseia suas crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no cânon aberto.
Então, segundo alguns sensacionistas, alguns crentes mais tradicionais, né, segundo eles criticam a gente, né, os pentecostais. Os pentecostais, eles não têm somente a Bíblia, né, eles têm a experiência. Eles se baseiam na experiência, eles consideram que a Bíblia ainda não está finalizada, né, como se nós crêssemos em profecias que vão além das Escrituras. E isso está errado, tá? É um pensamento totalmente equivocado, são interpretações equivocadas a nosso respeito, tá? Nós cremos que a revelação canônica se encerrou com os apóstolos do Novo Testamento, tá? Nós cremos nisso. Tá? Os apóstolos do Novo Testamento, eles escreveram ali as cartas, os livros ali, os evangelhos, e Apocalipse encerrou. Tá? Não tem mais revelação nova. Então, quando alguém traz uma profecia nos dias de hoje, essa profecia ela não tem o mesmo peso que a palavra de Deus na Bíblia. Tá? Tem muita gente que vai profetizar hoje, que é usado como profecia, né? E são pessoas até sérias, que realmente Deus está revelando algo, mas ela fala assim, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor é uma palavra que traz um peso muito grande. Só que, quando o profeta diz, assim diz o Senhor, e continua a profecia, se o restante do que ele falar não estiver de acordo com as Escrituras, não foi o Senhor que disse. Por mais que a pessoa tenha reivindicado isso. Porque, né, o profeta lá disse que o Deus falou desse jeito. Peraí, tá de acordo com a Bíblia? Não, não tá. Mas e se foi Deus trazendo a revelação nova? Cuidado, não existe revelação nova extrabíblica, tá? A profecia ela tem um propósito, essa profecia ela tem um propósito, mas a gente tem que ter muito cuidado porque ela tem que ser pautada pelas Escrituras. O negócio de revelação nova extrabíblica, isso não existe. Paulo falou, né, ainda que um anjo apareça e traga, né, um novo evangelho, seja considerado maldição. Então não existe nada de extra que Deus não colocou na Bíblia e agora tem que revelar para nós. Então nós cremos que, né, o cânon é fechado, ou seja, o cânon, o que é o cânon? O cânon é a lista de livros, de todos os livros inspirados, que nós conhecemos como inspirados. Então é a nossa Bíblia, é chamada de cânon, tá? A nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia, conforme a declaração de fé das Assembleias de Deus. Fala assim, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Então a gente não tem necessidade disso. E quem vem trazendo alguma revelação nova, como se tivesse a mesma autoridade da Bíblia, tá errado, tá? Tá errado, é considerado maldição. 1.3. Não somos deístas, deístas com D de dado, né? Deísmo é uma doutrina que afirma a existência de Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com assuntos humanos. A gente falou nas lições sobre Jó, sobre o deísmo, né? Alguns dos amigos de Jó tinham essa ideia, né? Que Deus estava longe, Deus criou a humanidade e tal, mas agora Deus sumiu, Deus desapareceu, ele não dá atenção para os seus filhos. Tá? Tem gente que crê dessa forma, como se Deus não interferisse aqui na humanidade. É como um relojoeiro que dá corda a um relógio e esquece-se dele. Né? Deu corda, o relógio está funcionando, ele some e não tem necessidade. Não é assim. Nós somos teístas, teístas com T de tatu. Tá? Isto é, cremos que Deus não está longe de cada um de nós, de acordo com Atos 17, 27. Ou seja, Deus está conosco, ele se preocupa conosco. Ele está interessado no ser humano. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então Deus, ele se aproxima de nós e nós nos aproximamos dele. Deus, ele encarnou e viveu entre nós. Então Deus, ele tem uma preocupação. O Deus que nós cremos é um Deus que se preocupa com cada um de nós de forma individual. Tá? Ele está entre nós, ele está dentro de nós. Então Deus, ele é separado da criação, porque senão a gente cai no panteísmo, né? Alguns dizem que Deus faz parte da criação, Deus é tudo e tudo é Deus. E aí é o panteísmo, isso é uma heresia, está errado, uma doutrina errada. Tá? Deus, ele é separado da criação, tá? Ele é transcendente, mas ele também é imanente, porque ele está dentro de nós e se preocupa conosco. Então nós cremos nesse Deus que está, né, o tempo todo preocupado com o ser humano. O fechamento do cânon sagrado não significa que Deus abandonou suas escrituras e seu povo. Tá? O cânon, como eu falei, a lista de livros, tá, inspirados, está aqui todos eles nessa imagem. Se você estiver assistindo aí pelo vídeo, não dá para ler tudo, né?
mas está na imagem como um instante, todos os livros é fechado, tá? Não temos revelação nova, está aqui, mas não significa que Deus está longe. Isso não está dizendo isso, tá? Nós cremos que Deus deixou a sua revelação para nós, mas ele se preocupa conosco, ele age conosco, ele continua a se comunicar com o seu povo por meio de dons espirituais, né? A gente tem também, né, ele se comunica conosco pela leitura de sua palavra. Então, quando eu leio a palavra de Deus, Deus está se comunicando comigo, pelos dons espirituais, no caso, quando alguém é usado com os dons espirituais, quando alguém traz uma profecia, fala em línguas, alguém interpreta, quando eu vou na igreja e escuto uma pregação onde o pregador realmente é inspirado, tem a unção do Espírito Santo, então Deus fala comigo ali, tá? Ele fala através de sonhos, a gente tem que ter muito cuidado, não é todo sonho que tem a ver com a revelação divina, não são todas as pessoas que sonham, que têm essa questão de sonhar, tá? Mas a gente tem base bíblica para isso. Deus falou com sonhos, através de sonhos, né, por muitas pessoas ali no Antigo Testamento, e a gente tem sim, no caso, né, exemplos práticos também no nosso cotidiano. Então a gente, muito cuidado mesmo, mas né, ele fala conosco, tá? Ele fala também por meio de visões, então tem pessoas que têm visões sim de Deus. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a gente tem exemplos disso, e a gente tem também exemplos práticos, mas também muito cuidado, tá? Muito cuidado, porque a visão e o sonho não pode ser considerado superior às Escrituras, mas tem que ser pautado pelas Escrituras, tá? Ou seja, a Bíblia tem que dizer se aquilo faz sentido ou não. Tá? A nossa base para isso é Atos 2, 17 e 18, que diz assim, ó: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Então a gente tem aqui sim uma base bíblica para isso, tá? Tem gente que vai dizer que não sei o quê, que isso foi só para a igreja primitiva, mas não tem nada na Bíblia que diz que isso foi só para a igreja primitiva. Isso faz parte também para a igreja dos dias de hoje. Então nós sim temos sim, essas coisas podem sim acontecer nos dias de hoje. Tópico 2, zelo pela doutrina. 2.1, ensino ou instrução. A palavra doutrina, ela vem do latim, doutrina, ensino ou instrução. Essa é a tradução dela, né? O que significa. Tá? Mas o termo apresenta vários níveis de significado de acordo com o seu contexto. Tá? De acordo com cada contexto vai ter um significado diferente. Então, quando o texto sagrado expressa, né, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, está querendo dizer que eles permaneciam seguindo os ensinos, né, dos apóstolos. Então, eles seguiam o ensino. Tudo que os apóstolos ensinavam, eles seguiam. Então, a doutrina aqui tem a ver com o ensino das Escrituras. O conteúdo da fé, 2.2. A palavra doutrina se aplica também a um corpo básico e coerente do ensino cristão, como os credos e as confissões. O que são credos e confissões? Trata-se de um ensino sistemático sobre os dados da revelação. Então a gente tem a Bíblia ali, tá? Tá tudo escrito na Bíblia. De repente, a gente começa a perceber um padrão, tá? Uma afirmação que ela se repete na Bíblia de forma explícita e de forma implícita. Então, por exemplo, há um só Deus. Pronto, isso é uma afirmação. Então isso faz parte da fé cristã. Jesus é Deus. Isso também é uma afirmação. Tá? É um ensino sistemático que a gente observa nas Escrituras. Então Jesus é Deus. Tá? A salvação é somente pela fé em Cristo Jesus. Então isso aqui é algo que a gente percebe nas Escrituras e está presente do começo ao fim. Então mais uma coisa que a gente pode colocar. Então a gente vai criando listas de doutrinas, de afirmações, de forma sistemática e organizada, que vão organizar os ensinamentos bíblicos, de tal forma que nós possamos assim nos guiar melhor, tá? De forma mais organizada. Então, a fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra de Deus, então a gente vai basear isso pela palavra de Deus, auxiliada pela experiência cristã, com a ajuda do intelecto humano. É assim, a Bíblia ela é a palavra de Deus, mas eu preciso aplicar ela de forma prática na minha vida, então eu tenho que viver na prática o que a Bíblia ensina. E para isso eu preciso usar o intelecto humano. A minha fé tem que ser intelectual, tem que ser racional, eu tenho que entender o que a Bíblia diz para que eu possa viver
na prática. Então, os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito, tá? Nessa imagem aqui, se você estiver vendo o vídeo, a imagem com as duas setinhas para cima, elas indicam o quê? Que o credo e a confissão de fé, esses documentos eles vão guiar a fé cristã em uma linha reta, sem divergir para coisas mirabolantes. Então a gente vai ter o quê? Uma base histórica para a nossa fé. Então a gente tem que entender que tem todo o desenvolvimento histórico também. Então o credo e a confissão de fé vai guiar aí nas interpretações. Eu tenho que olhar para o passado, para as interpretações passadas também, e ver se as interpretações passadas estão de acordo com as escrituras e tudo mais, e guiar a nossa fé. Então a fé cristã, por mais que algumas pessoas podem falar assim, mas é muito simples, basta você pegar a Bíblia, ler e pronto, aplica na tua vida, você não precisa de mais ler nenhum outro livro. Só que quando a gente olha para esse tipo de comportamento, existem por aí milhares e milhares e milhares de denominações. Tá? Cada denominação tem uma interpretação diferente. Então a Bíblia realmente ela não é assim tão simples não, tá? A interpretação bíblica não é tão simples. Mas existe o quê? Algumas bases fundamentais do verdadeiro cristianismo que vão guiar todas as denominações que eu considero assim verdadeiras. Então, quando você pega a Assembleia de Deus, compara com a presbiteriana, é muito diferente, mas a base é a mesma. Tá? A base é muito parecida. Então, pega a Assembleia de Deus com a Batista, com a presbiteriana, com a luterana, tu pega várias outras igrejas, você vai ver que denominações evangélicas, por mais que tenham divergências teológicas, a base ela permanece a mesma. E isso vem através dos credos das confissões de fé. E, no caso, o objetivo é interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Então, assim, a igreja precisa o quê? Ter aquele ensino bíblico sintetizado, organizado, que facilite o entendimento. Então, esse é o objetivo, tá? Os credos são mais genéricos, as confissões de fé são mais elaboradas e específicas. Por exemplo, tá? Um credo é uma afirmação concisa daquilo que alguém deve crer a fim de ser um cristão, conciso. Então, o credo da Assembleia de Deus tem 16 pontos. Tá? Aqui a imagem não dá para ler, mas no link tem o link aí para você acessar o site da Assembleia de Deus, mas basta fazer uma pesquisa no Google, Credo da Assembleia de Deus, você vai abrir o site da CPAD e vai estar lá. Então 16 pontos. A confissão de fé já é mais completa, né? Ela tem o mesmo objetivo, né? Os mesmos elementos do credo, mas de forma mais elaborada, com detalhes que um credo não possui. Né? Então a declaração de fé da Assembleia de Deus tem 264 páginas. Então, olha só a diferença. O credo tem 16 pontos. A declaração de fé é de 264 páginas. Os dois são úteis, os dois servem para o mesmo propósito, mas um é resumido. Você quer saber o que a Assembleia de Deus crê? Pega o credo da Assembleia de Deus. Você quer saber detalhes desse credo? Pega a declaração de fé e vai estudar de forma mais detalhada. Então, é assim que funciona. 2.3. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Então é algo que leva em consideração a história da Assembleia de Deus, os teólogos, os pensamentos teológicos da Assembleia de Deus e tudo mais. Então sentaram e debateram, estudaram e montaram a nossa declaração de fé. Então esse documento é submetido às Escrituras e estão em conformidade com elas. Então a base é a Bíblia. Tá? A gente tem que ter a Bíblia como base para a nossa confissão de fé. A nossa declaração de fé ocupa extraordinária importância na vida da igreja como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para a sua compreensão. Tá? Então ajuda na compreensão dos irmãos de compreender as principais doutrinas, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Então vai ajudar a nós identificarmos os falsos ensinos. Entretanto, a palavra final é a Bíblia. A declaração de fé expressa a doutrina oficial da igreja. Então, assim, vamos lá, tá? Pode parecer confuso para algumas pessoas, mas vamos organizar isso aqui. A declaração de fé, ela é um documento escrito por membros da igreja, no caso os pastores, os teólogos da igreja, que tem como objetivo, né, organizar as doutrinas e facilitar o entendimento e dizer exatamente como que a nossa igreja ela vai entender alguns assuntos mais complicados. E a base para isso é a Bíblia. Tá? Nós temos as Escrituras. Não pode estar nada lá na confissão de fé, na declaração de fé, que esteja fora das Escrituras. Então, quando eu comparo a confissão de fé da Assembleia de Deus com a confissão de fé da Igreja Presbiteriana, por exemplo, eu vejo algumas coisas parecidas.
né, a base é a mesma, tá? Eles seguem a mesma base ali, mas quando chegam em alguns outros pontos, eles vão divergir. Então tem alguns pontos que tem assim, divergência, tá? Tem divergência, mas não significa que eles são hereges ou que nós somos hereges. Não é assim, tá? Não é assim. Então a gente diverge com relação à mecânica da salvação, a gente diverge ali com relação, estou falando dos presbiterianos, né? Com relação à segunda vinda de Jesus, eles têm uma interpretação, nós temos outra. Então, quando fala, por exemplo, de escatologia, vinda de Jesus, então os credos das igrejas evangélicas, tudo são diferentes, porque cada um vai ter uma interpretação diferente. Mas é importante a igreja ter esse documento, porque se a pessoa vai ensinar e pregar na igreja, ela tem que ver o que a igreja crê, tá? Tem muita confusão por aí em relação a isso. Algumas igrejas às vezes convidam um pregador que é de uma outra denominação e o credo dele é diferente, e ele vai lá e ensina algo diferente do que a igreja não está acostumada a ouvir. Não chega a ser uma heresia, tá? Não chega a ser uma heresia, mas a igreja foi ensinada de forma diferente, e de repente está todo mundo olhando torto para o pregador. Então a gente tem que ter o conhecimento do credo, da confissão de fé da igreja antes de ministrar lá. Há no Novo Testamento embriões de credos e confissões de fé que foram desenvolvidos ao longo da história da igreja, né? Pedro fala lá em Mateus 16,16, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui é uma afirmação, que é um credo, é uma confissão de fé. 1 Timóteo 6,13. Diante de Deus, que tudo dá vida, e de Cristo Jesus. Mais uma afirmação, é Deus que dá a vida. Então a gente tem isso nas Escrituras, tá? A gente vai observar isso aí nas Escrituras. Vamos para o tópico 3. Cuidado quanto aos modismos. Agora a gente vai falar aqui de alguns desvios que tem por aí, né, quando se fala do ensino das Escrituras. O modismo, 3.1. Esta palavra traz a ideia do que está na moda, tá? Por dentro da moda, tá no auge. Então, só que são coisas passageiras, tá? Se aplica também dentro do campo teológico. Então, a gente pode trazer esse conceito de moda, de modismo, para a teologia, né? São os ventos de doutrina que vêm e vão, que têm caráter efêmero e passageiro, tá? Efésios 4,14 diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então a gente observa o quê? Que Paulo está orientando aqui a igreja, tanto lá da igreja primitiva como a igreja dos dias de hoje, com relação a essas modas, a essas doutrinas que vêm por aí, que não servem de nada, que não edificam em nada, são ventos de doutrinas que só servem para nos desviar do propósito verdadeiro. Tá? Então Paulo traz essa orientação. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. São coisas que não servem realmente para nada, não trazem edificação nenhuma e ainda podem, né, fazer você desviar da verdade. Quem não se lembra dessas e de outras aberrações doutrinárias, vou citar aqui algumas. O dente de ouro. Na verdade, isso não sei se eu não fiquei sabendo na época ou se não é da minha época, mas eu fui dar uma pesquisada, realmente, um negócio muito sem sentido, sem noção, né? As pessoas já iam para a igreja já com espelhinho para depois ver o dente de ouro. E eu não pesquisei como que acontecia, mas era um pastor que fazia, segundo ele, fazia nascer dente de ouro, mas era pura farsa, tá? Era um produto que o pessoal usa, né, os dentistas usam, né? Nos consultórios, mas da pior qualidade, colocava sobre o dente das pessoas para dizer que a pessoa tinha dente de ouro. Na verdade, mentira, tá? Mentira, tá? Um pastor mentiroso, tá? O dom da unção cai, né? E esse negócio de cai para cá e cai para lá, né? O sopro santo, tá? Esse cai, sopro santo, Benihim, foi um adepto disso, tá? O movimento G12, tá? O movimento G12, ele a questão da igreja em células e tal, não que célula seja errada, tá? O fato do movimento G12 ser em célula não chega a ser algo errado, tá? Não chega a ser algo dizer assim, a igreja não pode ter célula, não é isso. Mas é porque eles usavam técnicas de manipulação psicológica, hipnose, tinha um negócio de umas profecias lá. Então o movimento, nome G12 mesmo, tá? Ele veio com várias inovações, assim, e não tinha
o menor sentido. Tá? Se você der uma pesquisada aí sobre o movimento G12, você vai encontrar algumas aberrações. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tudo isso, ó, já passou, né? Onde estão seus promotores e expoentes? Foram coisas que na época que surgiram fizeram um grande alvoroço, mas depois acabou, tá? Acabou. Além de serem, é claro que não acaba 100%, ainda tá por aí, tá? Tá por aí. Mas assim, é algo passageiro, algo que não tem fundamento, algo que simplesmente veio para enganar as pessoas, tá? Não tem base bíblica para tudo aquilo. Então não há como combater esses abusos e essas práticas exóticas sem o conhecimento adequado da palavra de Deus. Tito 1,9 fala assim: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então a gente observa o quê? Que nós vamos saber o que é errado se nós conhecermos o que é correto. Nós temos que nos apegar firmemente à mensagem fiel, ou seja, a verdadeira palavra de Deus. Tem algo que eu sempre conto quando eu falo de heresias, né? Eu falo dessa historinha, talvez você já ouviu falando ela, que é a questão das pessoas que são treinadas para conhecer o dinheiro falso. Na verdade, elas são colocadas numa sala e onde tem dinheiro verdadeiro. Elas vão estudar o dinheiro verdadeiro, pegar no dinheiro verdadeiro, conviver com o verdadeiro. Elas ficam impregnadas na mente, na mão, no tato delas, no olho delas, o verdadeiro. Quando elas pegam o falso, elas descobrem, isso aqui é falso. Então, assim, se você entender a verdade, tá? Não adianta você ficar estudando as heresias, você vai enlouquecer. Tá? Ninguém vai conhecer todas as heresias que existem por aí. Então, tantas, que a gente vai ficar doido se for estudar todas. Mas, estuda a verdadeira, estuda a palavra de Deus, aí você vai conhecer o falso. Quando você chegar a uma doutrina falsa, você, opa, isso não é o verdadeiro. Tá? Você vai conhecer. 3.2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa qualificação vem do Espírito de Deus. Apresentar-se a Deus aprovado é estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. 2 Coríntios 10:18, Paulo fala assim: pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. A gente vê por aí alguns teólogos, alguns teólogos não, até usei a palavra errada, alguns falsos profetas por aí que se dizem enviados por Deus, mas eles recomendam a si mesmos. Tá? Não tem uma recomendação divina, não tem uma recomendação da igreja. Tá? A pessoa se autodeclara profeta, se autodeclara apóstolo, se autodeclara isso e aquilo, com vários títulos mirabolantes, tá? Como se aquilo trouxesse autoridade divina para ele. Tá errado. Tá? Isso aí não é um obreiro aprovado. Tá? Desde muito cedo na história do cristianismo, que a igreja precisou enfrentar uma avalanche de heresias e aberrações doutrinárias ensinadas pelos falsos mestres. 1 Timóteo 1, 3 e 4, Paulo fala, partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Então, muita gente preocupado com genealogia, principalmente os judeus tinham muito essa ideia de genealogia e eles tinham um monte de ideias e doutrinas falsas baseadas nisso, em mitos e tudo mais, enfim, esquecendo da fé cristã verdadeira que é em Cristo Jesus, esquecendo de Jesus. Foi nesse sentido. Aí Paulo vai vai pegar pesado com eles em relação a isso. E isso serve para nós também. Vamos evitar todo tipo de doutrina falsa, tá? Os maus obreiros e obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Mateus 7, 21 a 23 fala assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Então aqui a gente observa claramente Jesus dizendo que nunca conheceu. Não é que, olha, eu conheci vocês um tempo, mas depois vocês desviaram. Não, não. Eu nunca vos conheci. Desde o início, vocês só têm praticado o mal. Então tem muitos falsos profetas, muitos aí que estão dizendo que expulsa o demônio, que fala língua, que faz isso, que faz aquilo, mas que serão condenados naquele dia. Tá? Serão condenados no dia do juízo final.
E hoje, quando eu vejo uma coisa mirabolante, uma coisa que não tem fundamento bíblico, eu já critico logo, já falo logo. Aí algumas pessoas falam assim, cuidado, que isso aí pode ser de Deus. E tu tá falando, não tem como ser de Deus. Tá errado. A pessoa só tá fazendo isso para manipular os outros, usando técnica de hipnose. Tá fazendo isso para arrancar dinheiro das pessoas. Então, se você criticar, se você acusar a heresia, se você combater a heresia, você não está pecando, tá? Você não está pecando por isso. 3.3. Como obreiro que não tem que se envergonhar. O termo obreiro, tanto no grego quanto em português, vem de obra, trabalho, né? Então tem um significado amplo no Novo Testamento. Tá? Pode significar trabalho no campo. Tá? Mateus 21 fala, pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Então aqui usado de forma literal, tá? Usado também no sentido metafórico, aqueles que se dedicam à obra de Deus. Então Jesus fala, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então Mateus 9, 37 e 38 vai deixar bem claro que os trabalhadores, ou seja, os obreiros, são aqueles que pregam a palavra de Deus e fazem a obra, tá? E, de maneira geral, e também aos apóstolos, oficiais da igreja. Lucas 10, 7, fiquem naquela casa e comam e bebam os que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário, não fiquem mudando de casa em casa. Então Jesus falando aqui para os apóstolos e também para os crentes de forma geral. Então nossa declaração de fé afirma, o termo obreiro é genérico, usamos praticamente para todos os cargos e funções da igreja. Então quando fala, obreiro, e aí obreiro? Você é um obreiro na casa de Deus? Ou seja, estou me referindo a todas as pessoas que trabalham na obra de Deus. 3.4. Que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem, do grego ortotomeo, significa cortar reto, cuja ideia é cortar em linha reta. Eu coloquei uma imagem aqui, para quem está assistindo pelo vídeo, uma imagem de um samurai com espada, né? Por que eu coloquei essa imagem? Porque quando eu leio aquela passagem ali de Timóteo, 2 Timóteo, versículo 14, 15, essa passagem que fala, do obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, sempre vem na minha mente a passagem de Efésios 6, acho que é 6,17, que Paulo fala da arma lá do Espírito, a armadura de Deus, a armadura de Deus, melhor dizendo, e ele coloca lá a Bíblia, a palavra de Deus como sendo a espada, ou seja, a espada é a palavra de Deus. E eu vejo assim que quando Paulo fala maneja bem, e a palavra manejar bem traz a ideia de cortar reto, eu sempre pensei que Paulo está com isso em mente, com a Bíblia como sendo o quê? Uma espada. Porque manejar uma espada é algo muito complicado, é algo muito difícil. Eu assisto muito filme de guerra, aquelas guerras antigas, e treinar com a espada não é fácil, a espada era pesada, então exigia muito treino, muita dedicação para manejar a espada. Eu penso que Paulo está com isso em mente. Eu dei uma lida em alguns intérpretes aí, Hernando Dias Lopes, outros. Ninguém faz referência à questão da espada. Mas eu não sei porquê, mas não consigo tirar da minha mente que Paulo está se referindo aqui a manejar a Bíblia é equivalente a você manejar uma espada. Ou seja, exige dedicação, exige treino, exige horas e horas de estudo da palavra de Deus. Tem a ver também com a questão da linha reta, cortar reto, porque a Bíblia é o que? A palavra de Deus correta, a ideia é manter o curso correto. Então, se você maneja bem a Bíblia, você vai o quê? Você vai andar em retidão, tá? Então, o emprego paulino dessa palavra é metafórico, muitas interpretações já foram apresentadas ao longo dos séculos, tá? A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base numa exegese sólida, com aplicação para a edificação espiritual da igreja. Então, como eu falei, eu entendo a metáfora de Paulo se referindo à espada, que a pessoa vai manejar bem, e isso significa o que? Na prática, usando a Bíblia, Paulo está usando uma metáfora aqui, então, olhando para a Bíblia, o que é manejar bem a Bíblia? É eu pegar a Bíblia, estudar da forma correta, olhar o contexto, fazer uma exegese sólida, fazer uma aplicação prática para a igreja. Então, quando eu faço isso, eu estou o quê? Manejando bem a palavra de Deus. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar alguns desafetos entre irmãos por meio de indiretas. Tem pastor que vai para o púlpito ficar jogando indireta. Está errado.
tá? Você tem que ir para o púlpito pregar a palavra de Deus, tá? É isso que você tem que fazer, pregar a palavra de Deus, não ficar jogando indiretas no púlpito. O púlpito não é lugar de desabafo, tá? Irmãos, tem gente que tem dificuldade para pregar. Eu dou uma dica para quem vai pregar e ensinar. Pega a Bíblia e explica o que está nela. Pronto. Esquece grandes pregadores aí. Não tenta copiar esses grandões aí não, tá? Pega a Bíblia, leia o texto bíblico, procura um comentário bíblico. Se você não aprendeu a fazer um exegese ainda, leia vários comentários, faça anotações, exponha aquele texto, sem fugir dele, sem falar nada mirabolante, sem inventar nada. Exponha o texto. Não tem erro. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar e vidas serão edificadas. Tá? Não tem erro. Tá? Se você expor o texto bíblico, se você expor a Bíblia, você vai conseguir fazer uma boa pregação, um bom ensino bíblico. Tá? Não tem erro. No site DBD em Foco, para quem é assinante, tem acesso a vários sermões prontos para você ministrar na igreja, sermões expositivos baseados em textos bíblicos. Então você pode acessar lá também que você vai ter esse conteúdo dentro do site DBD em Foco. É justamente para ajudar nesse sentido. Eu quero ministrar dentro do texto bíblico, é isso que a gente faz lá também. Amém? Chegamos à nossa conclusão, que diz assim: nós temos compromisso com a palavra de Deus e cremos que ela é a única revelação de Deus escrita para a humanidade. Diante disso, fica claro que nenhuma outra literatura exerce autoridade sobre nossa vida. Então, que fique bem claro que somente a palavra de Deus é autoridade para a vida cristã. Cremos que é a nossa única revelação. Foi o que Deus deixou para nós, irmãos. Ah, mas a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Irmão, foi isso que Deus deixou para nós. Só temos essa informação. Tá? E ponto final. Não temos mais do que isso. Tá? Essa é a revelação que nós temos. E nós temos que nos pautar por ela, trazer aplicações práticas para a nossa vida. Então, se você é professor DBD, pregador, ame a Bíblia, estude a Bíblia e ministre a Bíblia, porque é ela que vai trazer edificação e transformação para as pessoas e para a sociedade de forma geral. Amém? Então, eu encerro aqui. Eu peço perdão aí pela demora, né? O vídeo ficou um pouco longo, mas é aquele negócio que eu sempre falo, eu quero entregar todo o conteúdo, tá? Então, entregar tudo, porque eu creio que você, que é professor da EBD, quer aprender mais da palavra de Deus. Então, aqui a gente tem o nosso conteúdo gratuito, né? O vídeo, áudio, PDF, o vídeo de dicas, o vídeo de destaque, o treinamento para professores da EBD, que fala lá de interpretação bíblica, então assista esse treinamento. Então, o nosso conteúdo premium, que é o slide em PowerPoint, o curso baseado no tema da lição, e os estudos em PDF, sermões em PDF. Então, tudo isso no nosso site EBD em Foco, né? O nosso curso de introdução à teologia pentecostal, o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, né? E nosso WhatsApp, né? 949-8409-2869. Você pode enviar uma mensagem e com seu nome e sobrenome, nós vamos colocar você no nosso grupo. A paz do Senhor, até a próxima aula.